Questão do 14.6, não é isso? Essa questão 9 mesmo? Você se refere? Sim. Sim, né? Então tem esse bloquinho aqui, né? Da 7 a 10. Vamos se concentrar então na questão 9. Deixa eu apagar aqui as demais. Então vamos fazer a 9. Tá? Pede o seguinte. Vou colocar aqui. Deixa aqui mesmo, tá bom. Determinar o gradiente. Então, primeira coisa, determinar gradiente. Aqui não falou, mas a gente já abordou isso aqui antes. Gradiente é o vetor. Né? O correto aqui seria determine o vetor gradiente. Mas mesmo sem falar o termo vetor, né, gradiente, a gente sabe que é vetor. Então é para você determinar o vetor gradiente de f. Então como é que você calcula ou determina o vetor gradiente de uma função f? Nesse caso aqui, a nossa função f, a função f do item 9, é uma função com 3 variáveis. Uma função com 3 variáveis vai estar relacionada a um vetor gradiente com quantas componentes? Podem falar aí para mim ou escrever aí no chat. 3. 3 também, né? Isso aí. E quem são essas componentes? São justamente as derivadas parciais. Então, o vetor gradiente é o vetor que pode ter 2, 3, n componentes, dependendo do número de variáveis que a função tem. E cada componente é justamente a derivada parcial de uma das variáveis. Se uma função tem 2 variáveis, o vetor gradiente vai ter 2 componentes, as 2 derivadas parciais. Nesse caso, é uma função com 3 variáveis. O vetor gradiente tem 3 componentes. Cada componente é uma derivada parcial. Então, vamos montar o vetor gradiente. Então, você já sabe qual é a estrutura dele, é essa. E a gente já viu derivadas parciais. Você vai só juntar essas duas coisas. A estrutura vetorial com as derivadas parciais. Então, qual é a derivada da função f com relação a x? Deriva essa função aqui, ó, com relação a x. Deixa eu escrever ela aqui maior. A função f é uma função com 3 variáveis, claro. E a definição dela é essa. X vezes e elevado a 2y. Z. Tá? Que tá aqui, pequenininho aqui, ó. Então, eu vou derivar essa função com relação a x. Toda essa parte que tem só y, que envolve, né, só y e z, você trata como constante, tá? Está multiplicando. Então, isso aqui é como se fosse uma constante. Quanto que é a derivada de uma constante vezes x? Você repete a constante e se preocupa só com a derivada de x. A derivada de x é 1. Então, a derivada de uma constante vezes x é a própria constante. Então, já está aqui indicada. Todo mundo viu? A derivada parcial ali com relação a x. Repete, por favor. Se eu tenho a derivada de 2x. Qual é a derivada de 2x? Dois. É 2. Se eu tenho a derivada de 3x. A derivada de 3x é 3. Se eu tenho a derivada de kx. A derivada de kx é k. Se eu tenho a derivada disso, que eu vou tratar como se fosse uma constante vezes x. Né? É e elevado a 2yz vezes x. A ideia é a mesma. Uma vez que isso aqui não envolve x, você faz de conta que isso aqui é uma constante, como se fosse uma grande constante. Ah, entendi. Tá? Então, a derivada de constante vezes x é a própria constante. Tá? Ou, outra maneira. Posso explicar de outra maneira. Quando você tem uma constante vezes uma função e quer derivar. É claro que você pode aplicar a regra do produto, mas nem precisa. Porque no final das contas você vai repetir a constante e vai derivar a função. Não é esse processo que a gente aplica?
Toda vez que você tem derivada de uma constante vezes uma função, repete a constante e deriva a função. É o que está acontecendo aqui. Estou derivando isso aqui com relação a x. Repete a constante, repetir, e vou derivar só o x. A derivada de x é 1. A 1 já está aqui, implícito. Foi ou não foi? Foi. Beleza, agora vamos fazer a derivada de novo, só que pensando na variável y. Eu quero a derivada parcial com relação a y. Deriva essa expressão, só que agora é y que é a variável. Ah, e o x? E o z? Agora você faz de conta que o x é uma constante e o z também é uma constante. Tá? Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu tenho uma constante vezes a função. Então eu vou repetir a constante agora e vou derivar essa função aqui com relação a y. A derivada de e elevado a qualquer coisa é e elevado a qualquer coisa, vezes a derivada dessa qualquer coisa, já com a regra da cadeia indicada. A derivada de e elevado a qualquer coisa é e elevado a qualquer coisa, só repetir. Só que se essa qualquer coisa for outra função, multiplica pela derivada dessa função. Regra da cadeia, tá? Então vou aplicar isso aqui, ó. Quanto que é a derivada dessa função? A derivada de e elevado a qualquer expressão é e elevado a essa expressão. É só repetir. Só que tem regra da cadeia. Vezes a derivada dessa expressão com relação a y. Qual é a derivada dessa expressão com relação a y? O 2 é constante e o z é constante. Vou repetir. O 2z, e vou me preocupar só com a derivada de y. E a derivada de y é igual a 1, que já está aqui implícito. Então tá aí, ó. Essa é a derivada parcial de f com relação a x, e essa expressão é a derivada parcial de f com relação a y. Todo mundo deu para acompanhar? Beleza. Valeu, Aurélia. Dá um sim para mim, um Szinho, só para eu ter certeza que estão acompanhando. Se não acompanhou, fala aí que eu explico de outra maneira. Tá? Então, para terminar, falta a derivada de f com relação a qual variável? Vou derivar agora a função f com relação a z. Só z que é variável. Repete o x, derivada da função exponencial é ela mesma, regra da cadeia, vezes a derivada da função que está dentro, só que agora com relação a z. Z que é a variável. Isso aqui é uma constante. Repete a constante e deriva só o z. A derivada de z com relação a z é 1. Então está aí as três derivadas parciais nessa estrutura vetorial. Então esse é o gradiente genérico, né? O gradiente da função em qualquer ponto. Tá? Então o item A já foi. Ó. Já determinamos o gradiente dessa função em qualquer ponto x, y, z. No item B, pede-se o gradiente no ponto P, ou seja, o gradiente da função f no ponto P. Se você tem o gradiente genérico, calcular o gradiente em um ponto específico, no caso aqui no ponto 302, que é o ponto P indicado no item 9, é só você substituir, tá? Fazer as contas. O quanto que é o gradiente da função f genérico? Está aqui. É toda essa expressão aqui. E o gradiente no ponto P, no ponto 302, é só você substituir. Substituindo aqui, ó, o y por zero, aqui, o expoente é zero. E e elevado a zero, aliás, qualquer coisa elevada a zero é 1. Então a primeira componente é 1. Então isso aqui vai dar 1. Tá? E aqui eu tenho 3 vezes 4. 12. Confere comigo, gente. Vai ser isso mesmo. Troca o x por 3, o y por 0 e o z por 2.
bom? Aqui dá 1. Aqui vai dar 0. Então dá 0. Então vejam, essas derivadas parciais estão certas. E substituindo x por 3, y por 0 e z por 2, se vai dar essa conta, esse vetor, né? 1, 12, 0. Então esse é o gradiente específico no ponto P. Ok? Ok. Valeu. Então vamos continuar agora para o item C. Determina a taxa de variação. Taxa de variação é o termo genérico para qual operação, para qual conta matemática? Derivada. Derivada. Então aqui ele determina a derivada. A derivada de f. E f é uma função com várias variáveis. Então a gente usa o derrond, tá? Então o item C está perguntando o derrond de f, a derivada de f. Só que f tem 3 variáveis. Eu posso derivar com relação a x, posso derivar com relação a y, posso derivar com relação a z. Só que não está pedindo aqui nem y, nem x, nem z. Assim, está pedindo a derivada de f no ponto P. Então é a derivada específica em um ponto. Só que na direção do vetor u. É o que a gente chama de derivada direcional. Tá? Então uma função com várias variáveis, a gente pode calcular as derivadas parciais na direção de x, de y e de z, que já são, né, as derivadas parciais, em outras palavras, já são derivadas direcionais nas direções dos eixos x, y e z. Ou posso calcular a derivada em qualquer outra direção. Né, em sentido. É só escolher o vetor que eu quiser. No caso aqui no item 9, já foi apresentado um vetor u. Então, como você calcula a derivada tomando uma direção? É como se você tivesse uma posição inicial, você pode escolher infinitos caminhos. Em qual caminho você ir, você vai ter uma taxa de variação da função diferente. Então, aqui está pedindo para você calcular, estando nessa posição inicial, se você ir na direção desse vetor, você vai ter uma taxa de variação dessa função específica. Tá bom? Claro que a derivada, por definição, é calculada por limite. Então, existe a definição original de derivada direcional dada em termos de limite. E existe o teorema, que é um atalho para chegar nas derivadas direcionais. Então, assim, exercícios como esse, na prática, a gente não fica calculando derivada pela definição, a gente calcula direto. Né? Só deixa o cálculo pela definição quando é realmente necessário ou obrigatório. Tá? Então, vou direto aqui pela definição. Qual é a definição de derivada direcional? Vai ser o produto entre dois vetores. Lembrando que entre vetores existe a diferença de produto pontinho e produto xzinho, lembra? Aqui o ponto é o produto escalar e o xzinho é o produto vetorial. A definição que eu vou usar aqui, a conta, é o produto escalar entre o vetor gradiente específico e o vetor direção, né, dada a direção de interesse. Então, se eu quero calcular uma derivada direcional, uma taxa de variação num ponto P dada a direção de interesse do vetor, basta calcular o produto escalar entre o vetor gradiente, que é esse que a gente já calculou no item B. Tá? Ah, é o gradiente genérico? Não, é o gradiente específico, é no ponto de interesse. Vezes o vetor direção. A direção também dada no enunciado. Tá? A única observação aqui é que esse vetor tem que ser unitário. O que é vetor unitário? É o vetor que tem tamanho 1. Tá bom? Geralmente usa-se o termo U, a letrinha U, para vetores unitários. Tá? Então eu não preciso me preocupar. Mas caso não seja unitário, é só pegar esse vetor e dividir pela norma dele. Nós fizemos contas desse tipo, quando a gente tratou o tópico de geometria analítica. Não sei se vocês lembram. Né? Como é que calcula um vetor unitário? Um vetor que tem a mesma direção e sentido do outro vetor, mas que tenha tamanho 1.
É só pegar um vetor qualquer e dividir pela norma dele. Você não altera a direção, não altera o sentido. Você vai alterar o tamanho, fazendo com que esse vetor resultante tenha tamanho 1. Então, se ele já for unitário, você vai dividir por 1. Vai ser ele mesmo. E se ele não for unitário, você vai tornar ele unitário. Tá? Então, isso aqui é o que a gente usa para calcular a derivada direcional. Posso continuar? Então, vamos lá. Vetor gradiente. Já calculamos no item B. É o vetor 1, 12, 0. Produto escalar com o vetor U. O vetor U tem componentes 2/3, menos 2/3 e 1/3. Tá? Então, eu estou tirando esse vetor U do enunciado. Dividido pelo tamanho do vetor U. Mas como é que eu calculo o tamanho do vetor U? Eu acho que ele é unitário. O tamanho do vetor U é só você calcular a raiz quadrada. Primeira componente ao quadrado. É 4/9. Segunda componente ao quadrado. 4/9. Terceira componente ao quadrado. 1/9. Vai dar a raiz quadrada de 9/9. A raiz quadrada de 1 é 1. Esse aqui realmente já era unitário. Nem precisava ter colocado esse dividido pela norma. Mas eu já coloquei para ficar aqui figurado, ilustrado, a regrinha genérica. Mesmo se o vetor não for unitário, divide pela norma. E se ele for, você vai dividir por 1. Nem precisava ter colocado isso aqui. Tá bom? Agora é só resolver o produto escalar. Como você resolve produto escalar? Um produto entre esses dois vetores. Quem lembra? Multiplicando as componentes. Multiplica as componentes e primeira vezes a primeira, 2/3. Segunda vezes a segunda, menos 24/3. Terceira vezes a terceira, dá 0. E agora, o resultado é um vetor? Ou o resultado, eu somo isso aqui, né? Vai dar um número. Vai ser... Exatamente, isso aí. O produto escalar, você multiplica cada componente com a sua correspondente e adiciona esses resultados, virando um número só. No caso aqui vai ser 2/3 menos 8. Então vai dar um número. Aqui 3 vezes 8, 24. 2 menos 24. Menos 22. Vê se está certa a continha. Então o resultado de um produto escalar é um escalar. Que é justamente essa que a interpretação é essa taxa de variação. Tá? Então tem duas coisas aqui para perguntar para vocês. A primeira é a conta. Usando essa regrinha, né? O gradiente específico vezes o vetor. Direção. Produto escalar. Resolvi o produto escalar, achei a taxa de variação. Então, com relação à conta, alguém tem alguma pergunta? Professor, eu fiquei um pouco confuso na B quando o senhor tenta saber o gradiente num ponto específico. O senhor substituiu o 3, teria que substituir, no caso, 3 pelo x no primeiro item, no f de x. Aí o senhor substituiu o 0 pelo y e o 2 pelo z. Isso. Eu tô tentando enxergar aqui que substituiu 3 por... É porque não tem x no primeiro item. Não tem x, mas assim, não tem problema. O x você faz igual a 3, o y você faz igual a 0, o z você faz igual a 2. Aqui não tem x, tudo bem. Aí você vai trocar aqui só o y por 0 e o z por 2. Ok? Tá. Na falta de um, eu substituo os outros. Não, você vai substituir as 3 componentes, você vai substituir pelos 3 valores. Claro, Caramba, se tiver x, se tiver y, se tiver z. Se não tiver, não tem o que substituir.
Não, eu fiz Mas errado. Eu achava que era para substituir um por vez. não, hein, nos três. As três funções aqui, é que assim, a notação aqui está simples, mas essa função também é uma função com x, y, z. Essa função também é uma função com x, y, z. E essa função também é uma função com x, y, z. Tá? Então, cada componente do vetor gradiente é uma expressão que pode ter até três variáveis. Pode ter só duas? Pode. Pode ter só uma? Pode. Pode ser uma constante? Pode. Então, você tem um genérico. Agora, se você quer no ponto específico, aí você vai substituir nas três componentes os três valores relacionados a x, y e z. Tá claro? Tá claro? Esclareceu agora? Sim, esclareceu sim. Maravilha. Então, a ideia é, vocês sabem calcular o vetor gradiente tanto genérico quanto específico? Quem está acompanhando aí? Você sabe calcular o vetor gradiente tanto genérico quanto específico? É o que foi perguntado no item A e no item B. Sim, tranquilo. Sim. Agora, e a taxa de variação direcional? E a derivada direcional? É só você pegar o gradiente específico e multiplicar pelo vetor que traz a direção que você quer calcular a taxa de variação. Então, você vai calcular o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor direção, unitário. Tá? Encontrou, então, o valor. Então, com relação à conta, gente, tem mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo? Agora vem a interpretação, que eu acho que é o mais importante. O que representa esse menos 22 terços? O que é menos 22 terços? Aqui não tem mais reta tangente, porque aqui a gente está lidando com função com três variáveis. Então não existe mais uma interpretação gráfica. Tá? O que fica aqui é a interpretação mesmo genérica. Eu poderia ter 50 variáveis. A única diferença é que o meu vetor gradiente teria 50 componentes. Tá? Você ia fazer um produto aqui de um vetor com 50 componentes com outro vetor com 50 componentes. Ia multiplicar 50 pares e somar. No final você ia achar um escalar. A interpretação seria algo parecido. Então, o que representa esse menos 22 terços? É uma taxa de variação da função f no ponto P na direção e sentido do vetor U. Beleza, é isso mesmo. Mas o que quer dizer isso? Imagine que você tem um modelo matemático. A minha função f aqui é isso. É uma expressão matemática que depende de três variáveis. Tá? Se você tem essas condições iniciais, imagine que esse ponto P aqui é uma posição inicial de um cenário que você esteja dentro desse modelo. Então, quando o x é 3, o y é 0 e o z é 2, essa função aqui vale quanto? Né, a função original. Se aqui é 3, aqui é 0 e aqui é 2, aqui o expoente vai ser 0. Então, e elevado a 0 é 1. Então, vai ficar só o x mesmo. E o x, nesse ponto, vale 3. Então, imagine que na posição 3, no ponto 3, 0, 2, eu tenho um resultado da minha função igual a 3. Eu posso ir em infinitas direções, mas se eu for na direção do vetor U, tá? Eu vou ter um decrescimento do valor da minha função a essa taxa aqui. Se eu for na direção do vetor U, a minha imagem, que a princípio vale 3, vai aumentar ou vai diminuir de valor? Vai diminuir. E vai diminuir quanto? Vai diminuir 22 terços para cada uma unidade que eu for nessa direção. Tá? Que seria a mesma interpretação das derivadas parciais. Imagine que eu estou nessa função, nessa posição aqui, 3, 0, 2. Então a imagem dessa função é 3. Se eu fizer, faz de conta que o z é constante e o y é constante. Estou fazendo só o x variando.
Se eu variar só o x, qual vai ser a taxa de variação? Olha aqui. É 1. Para cada uma unidade que eu aumentar no x, eu vou ter um incremento de uma unidade na minha função. Se eu fizer o x constante e o y constante, e variar só o z constante e variar só o y, a minha função que tem imagem a princípio 3, nesse ponto, ela vai ter um incremento de 12. Olha, se você puder controlar as variáveis, manter o x constante e o z constante, e mexer só no y, você vai ter uma taxa de variação em y de 12 unidades. O que quer dizer isso? Para cada uma unidade que você puder intervir e aumentar em y, você vai aumentar 12 unidades na imagem da função. Se isso for interessante para essa função, se for interessante para você aumentar 12 unidades controlando só uma variável, olha aí, beleza. Tá? Se você deixar o x constante, o y constante e variar só o z, olha aqui, o que vai acontecer? A imagem não vai nem aumentar, nem diminuir. Vai continuar o mesmo valor. Não vai ter nenhuma variação. Tá? Então, as derivadas parciais são taxas de variações também. Respectivamente, em quais direções? Nas direções de x, de y e de z. Então, o que a gente interpreta aqui, também cabe aqui. Tá? Aqui é a taxa de variação na direção de x, aqui é a taxa de variação na direção de y, aqui na direção de z, aqui na direção de u, qualquer. No caso aqui, esse u dado no enunciado. Tá bom? Então tá aí a conta e a interpretação. Pergunta, gente, até esse ponto. Nenhuma dúvida, Arielle? Beleza, hein? Efton tá tranquilo. Show de bola. Para fechar, aproveitando ainda esse exercício, para fechar esse estudo aqui. Se você está nesse modelo matemático, nessa posição inicial, se você for na direção de x, você tem essa taxa de variação. Se você for na direção de y, essa na direção de z, essa na direção de u, essa. Nesse u dado no enunciado. Mas existem infinitos vetores que você pode considerar. Então eu posso falar para vocês que existem infinitas taxas de variações. Depende do vetor que você escolher. Ora, se você pode escolher uma infinidade de vetores, a pergunta que cabe agora é a seguinte: qual vetor escolher para eu encontrar a taxa de variação máxima? Se for de interesse. Ou qual vetor escolher para eu encontrar a taxa de variação mínima? E aí? Se você puder escolher esse vetor U, joga essas componentes aqui fora e escolhe outras componentes. Para cada trio aqui que você escolher, você vai ter uma taxa de variação diferente. A pergunta é: qual vetor escolher para que você encontre a taxa de variação máxima? Alguém tem essa resposta? Eu pensei em cada parte do vetor ser inteira, ser um inteiro. Você está falando de escolher vetores com componentes inteiras? É, um e um. Um em um. Beleza. Mas qual é a justificativa? Beleza. Você está claro para você que você pode escolher as componentes e você está pensando assim, vou escolher componentes inteiras aqui iguais. Um e um. Talvez essa direção aponte para uma direção na qual eu vou crescer mais rapidamente as imagens, né? Na qual eu vou ter a taxa de variação máxima. Mas e aí? Por que isso?
Não, eu tomei por base porque os vetores de U aí são fracionários, mas eu acredito que não tenha nada a ver, não. Não, entende não, mas a sua resposta é interessante porque você entendeu o problema e falou assim, se eu colocar aqui vetores inteiros, eu com certeza vou encontrar um valor máximo. Entendi o seu raciocínio e faz sentido. Só falta a justificativa, tá? Então eu vou dar uma justificativa aqui que vai complementar essa ideia, tá bom? Então não é esse vetor. Escolher componentes aqui inteiras vai dar um valor maior do que esse, com certeza. Mas não será ainda o máximo. Não é só pelo fato de serem componentes inteiras que será o máximo. Vai ser maior que essa. Tá? Então você acerta nesse ponto. Ao escolher 1, vai dar um valor maior do que esse. Mas esse valor ainda não é o máximo. Eu posso escolher outro trio que vai achar um valor maior do que esse, resultante do 1. E qual é a ideia? Tá? A ideia é a seguinte. Esse vetor U aqui, se ele estiver na mesma direção e sentido do vetor gradiente, ele resulta na taxa máxima de variação. E nós já conhecemos o vetor gradiente, porque nós usamos ele aqui. Ó. Então, qual é o vetor gradiente nesse exercício? É o vetor 1, 12, 0. Se você escolher no lugar desse o vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente, você vai encontrar a taxa máxima. Tá? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, o vetor gradiente já é fixo. E no lugar do vetor U, eu vou colocar o próprio vetor gradiente. Ou poderia colocar qualquer vetor múltiplo dele. Tá? Poderia ser 2, 24, 0. Poderia ser 3, 36, 0. Por quê? Qualquer vetor múltiplo é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Pode ser qualquer múltiplo dele, desde que seja um múltiplo positivo. Tá? Então, esse aqui é um vetor. Estou escolhendo o vetor U, o mesmo vetor gradiente. Claro, aqui eu tenho que dividir pela norma dele. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Aliás, 1 ao quadrado é 1. 12 ao quadrado, 144. E aqui é 0. Tá bom? Fazendo o produto escalar, 1 vezes 1 é 1. 12 vezes 12 é 144. E aqui fica 1 mais 144 raiz quadrada. 145 dividido por raiz de 145. Posso racionalizar ou posso só dividir potências de mesma base. Isso aqui é o 145 elevado a 1 dividido por 145 elevado a meio. Repete a base e diminui o expoente. Dá 145 elevado a meio. Então, raiz quadrada de 145. Essa é a taxa de variação máxima encontrada ao escolher o vetor U que tenha a mesma direção e sentido do vetor gradiente. Quando você escolhe o vetor U, um vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente, você encontra a taxa máxima. Tá? O vetor gradiente, ele aponta para a maior taxa de variação. Então, quando a gente usa ele, a gente encontra a maior taxa. Você pode escolher qualquer trio para o vetor U. Nenhum deles vai resultar numa taxa maior do que essa. Conseguiram, gente, entender essa ideia? Que o vetor gradiente aponta para a maior taxa de variação. Falem comigo. Se foi, se não foi. Podem perguntar alguma coisa, eu explico de novo, sem problema. Pode explicar essa última parte de novo? Não entendi, fala aí. Não entendi a sua frase. Picotou. Pode explicar essa última parte de novo, essa parte em verde? Posso. Posso explicar. Vou até fazer assim, ó. Vou apagar.
a minha função é a mesma, tá? Vou copiar aqui, a mesma função f, o mesmo ponto p. Mas se eu puder escolher o vetor, eu joguei o vetor u do enunciado fora, e vou escolher outro vetor, tá? Então eu estou falando aqui, estou dando um exemplo, né? A mesma função, o mesmo ponto. Só que agora o vetor direção, você que vai escolher. Só que eu quero que você escolha um vetor direção para que, de forma que eu calcule a derivada direcional do vetor v no ponto P, mas eu encontre a maior taxa possível. Quero fazer as contas aqui, lá no final das contas achar uma constante, mas eu quero que essa constante seja a maior possível. Tá? Então esse é o problema. Então com relação ao problema, tá claro? Que eu quero determinar qual é o vetor que eu devo escolher para encontrar a maior resposta possível aqui. Entendeu? Maravilha. Então, como isso é possível? Então, eu posso voltar lá em geometria analítica. Quando eu tenho U vezes V, produto escalar entre dois vetores. Lembram dessa regrinha aqui, ó? Cosseno do ângulo entre dois vetores é U vezes V dividido pela norma de U, norma de V. A gente usou essa regrinha aqui para calcular o ângulo entre dois vetores. Então eu tenho o vetor U, eu tenho o vetor V, eu tenho o ângulo entre eles. Como eu calculo o ângulo entre dois vetores? Ah, é o cosseno do ângulo entre os dois vetores. É essa a razão. Lembram dessa regrinha para calcular o ângulo entre dois vetores? Eu estou resgatando ela. Só quero evidenciar isso. Quanto que é U vezes V? Passa isso aqui para cá multiplicando. Então fica assim, ó. Norma de U vezes norma de V vezes cosseno do ângulo. Como assim? Por que eu estou fazendo isso? Com isso, eu estou mostrando aqui que eu posso calcular o produto escalar de outra maneira. Agora há pouco nós calculamos o produto escalar assim, ó. Multiplica a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira e soma. Essa é uma forma de calcular o produto escalar. Se eu pegar essa regrinha aqui do cosseno do ângulo entre eles, eu consigo ter outra maneira de calcular o produto escalar, que nada mais é do que o tamanho do primeiro vetor vezes o tamanho do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. É uma outra forma de calcular o produto escalar. Mas por que eu estou resgatando essa outra forma? Porque nessa forma aqui, se eu tenho dois vetores, o mesmo vetor, tá? Os mesmos dois vetores. Eu vou ter o produto escalar entre eles dado pelo tamanho desses dois, que eu posso mexer com esses vetores aqui mantendo o tamanho. Eu posso mudar a direção, posso mudar o sentido, como se fossem dois ponteiros, né, de um relógio. Mas mantendo o tamanho dos ponteiros, não posso? Imagine que eu deixo aqui o U fixo e vou mexendo só no V. Então o θ aqui vai mudar, mas considera que o tamanho do V não muda. O ponteiro aqui tem o mesmo tamanho, esse vetor também, esse vetor também. Então, tendo os mesmos dois vetores, o tamanho deles não mudam. Eu posso manter, mas o ângulo entre eles pode mudar. É só mexer ali nesse ponteiro. Ou seja, o produto escalar entre dois vetores vai ser sempre o produto entre a norma deles, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, o produto entre as normas é algo fixo. O cosseno é que muda. Mas o cosseno, eu sei que é uma função que varia de menos 1 a 1. Então, essa conta aqui vai ser máxima quando o cosseno é máximo. E o cosseno é máximo quando o cosseno vale quanto? Quando o cosseno vale 1. E o cosseno vale 1 quando o θ é 0. Ou seja,
O ângulo entre os vetores U e V é zero. É como se esses dois vetores estivessem apontando para o mesmo lado. Então, quando o vetor U e o vetor V tem ângulo entre eles igual a zero, o cosseno de zero é 1, é o valor máximo. Isso aqui, então, vai ter o valor máximo. Em outras palavras, o produto escalar entre dois vetores é máximo quando os dois vetores estão apontando para o mesmo lado. Quando os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Então, esse é o resultado. Dois vetores têm produto escalar máximo quando os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, usa-se esse resultado para esse momento aqui. Ó. Se você vai calcular o produto, a derivada direcional, que é o produto vetorial entre o gradiente e o vetor V, unitário. Agora é o seguinte, eu quero que você escolha para mim, né, o vetor V. Qual vetor V que você vai escolher querendo que essa conta seja máxima? Sabendo que o produto escalar é máximo quando os dois vetores têm a mesma direção e sentido, se você quer que esse produto seja máximo, é só você escolher um vetor aqui que tenha a mesma direção e sentido que esse. Ou seja, o vetor V tem que ser múltiplo do vetor gradiente. Se você quer encontrar o produto máximo, basta escolher um vetor múltiplo do outro. Quem é o vetor gradiente? Nós já calculamos. O vetor gradiente, eu vou colocar aqui embaixo para a gente visualizar bem, é o vetor 1, 12, 0. Agora eu quero que você escolha o outro vetor V. Quais são as componentes que você vai colocar aqui? De forma que essa conta seja máxima. Basta você escolher um múltiplo desse. Qualquer um. Tá bom? Falem para mim, o múltiplo desse vetor. O múltiplo positivo. Do vetor 1, 12 e 0. 2, 24, 0. Pode ser. 2, 24 e 0. É múltiplo desse? Se um vetor é múltiplo do outro vetor, quer dizer que um vetor está apontando na mesma direção e sentido que o outro vetor. São lineares. Né? São dois vetores lineares. O ângulo entre eles é 0. Tá bom? Claro, vou dividir pela norma dele. Quanto que é a norma desse vetor? É a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, segunda componente ao quadrado, aí 24 ao quadrado. Vou pegar aqui a calculadora. Vinte e quatro ao quadrado, 576. 24 ao quadrado, 576. 0 ao quadrado, 0. Tá? Agora você continua a conta. Produto escalar. Primeira componente vezes a primeira. 1 vezes 2. 12 vezes 24. 288. Dividido por raiz quadrada. 576 mais 4. 580. Então aqui nós temos 290 dividido por raiz quadrada de 580. Tá bom? Posso racionalizar. Se eu racionalizar aqui, ó, vou multiplicar por 580 e 580. Resultado.
Fica 290 raiz quadrada de 580 dividido por 580. Tá bom? Podemos simplificar. 580 dividido por 290 é 2. Então aqui a gente fica com 580, raiz quadrada de 580, vou botar aqui pertinho. Que fica com raiz quadrada de 580 dividido por 2. Posso simplificar um pouco. 580 dá para dividir por 4, não dá? Aqui fica assim, ó, 4 vezes 145 dividido por 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 145 fica indicado. Simplifica com 2. O resultado, raiz quadrada de 145. Tá? Só dei uma simplificada aqui para a gente chegar no mesmo resultado. Da mesma forma, né? A gente já sabia que o resultado era raiz quadrada de 145. Foi o que eu apaguei, né? Apaguei. Foi o resultado que a gente encontrou agora há pouco. Então, não importa o múltiplo que você colocar aqui. Poderia ser o próprio vetor 1, 12, 0. Poderia ser esse, como foi, 2, 24, 0. Poderia ser o 3, 36, 0. Poderia ser o meio, 6, 0. Tá? É um múltiplo positivo, não importa. Você vai fazer as contas e vai encontrar sempre o mesmo resultado. Raiz quadrada de 145. Tá bom? Então fica assim, ó. Um vetor tem 3 quantidades nele. É a direção, o sentido e o tamanho. O vetor gradiente tem a direção e o sentido que apontam para a taxa máxima. E o tamanho do vetor gradiente é a taxa máxima. Então, esse resultado aqui, ó, o tamanho do vetor gradiente no ponto P0 é raiz quadrada de 145. Então, do vetor gradiente, a gente não desperdiça nada. A direção e sentido do vetor gradiente apontam para a taxa máxima, e a taxa máxima é o tamanho do vetor gradiente. Vai ser sempre isso. Ok? Então, se você puder escolher o vetor na qual você quer calcular a taxa de variação, se você escolher o vetor gradiente, você encontra a taxa máxima. Ok? Consegui esclarecer? Fala para mim. Consegui sim. Conseguiu. Show de bola. Maravilha. Então tá aí. Derivada direcional, gente. Calcular a derivada direcional em qualquer dado um ponto e dado qualquer direção, é só você usar essa regrinha. Se você puder escolher o vetor, visando encontrar a taxa máxima, basta você escolher um vetor múltiplo positivo do vetor gradiente. Poderia ser o próprio, tá? Aqui a gente escolheu o dobro, mas poderia ser o próprio 1, 12, 0. Você vai encontrar com isso a taxa máxima de variação. Tá bom? Qual é o outro exercício? Professor, o senhor pode escolher algum outro exercício que você ache mais complicado? Dessa parte aqui? Sim. Deixa eu ver aqui. Então, todo esse bloquinho aqui, ó, do 7 ao 10 é para fazer calcular a derivada direcional. Depois do 11 ao 17 também, para funções com 2, 3 variáveis. Do 21 ao 26, aí peço o seguinte: determine a taxa de variação máxima de f no ponto dado e a direção em que isso ocorre. Vamos fazer essas 6 aqui. Vamos ver esse bloquinho.
copiar aqui o bloquinho e vocês escolhem. Vou fazer um com 3 variáveis que é melhor. Vou fazer 25. Só um minutinho. Então, olha só, um bloco aqui de exercícios da 14.6, dos exercícios 21 ao 26. Tá? Determina a taxa de variação máxima. Então, é para você encontrar a taxa de variação máxima de f no ponto dado. Então, esse aqui é o ponto. Tá bom? Tá faltando o quê? A direção. Tá? Então, aqui cabem 2 perguntas. Qual direção, qual vetor tomar se você quer encontrar a taxa de variação máxima? Qual direção e sentido ser considerada de forma que você quer encontrar a taxa máxima de variação? Encontrar o gradiente, né? E fazer a mesma. Exatamente. Então, as respostas que você procura é o vetor gradiente. Tá bom? Então, aqui, o gradiente dessa função vai ser 3 derivadas parciais. Então, tem 3 componentes. Tá? E essa expressão aqui, né, como a estrutura dela é um pouquinho grande, vou calcular aqui a parte. Vou colocar só o resultado ali, tá? Então, vou derivar isso aqui com relação a x. Então, essa expressão é elevada a meio. Então, cai o meio, não é assim? E fica essa expressão todinha elevado a meio menos 1, que é elevado a menos meio. Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos meio. Regra da cadeia. Derivada da função que está dentro com relação a x. É 2x. Então, em outras palavras, a derivada parcial com relação a x vai ser o 2 corta, fica x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Essa é a derivada parcial com relação a x. De forma similar, a derivada parcial com relação a y vai ser algo parecido com isso. A diferença é que vai ser y no numerador. Posso fazer assim, direto? Tudo bem? A derivada parcial com relação a z. Se você for derivar isso aqui com relação a z, vai cair o meio, vai diminuir 1 no expoente, e aqui vai multiplicar por 2z, que é a derivada dessa aqui. Então é algo parecido, só que aqui vai ser z. Tudo bem, gente? Deixando já assim. Então, com relação a x, eu fiz passo a passo. E as outras 3 já deixei, já fui direto. Então, se você conhece as derivadas parciais, você conhece o gradiente genérico. Mas aqui eu não quero o gradiente genérico, eu quero o gradiente em qual ponto? No ponto P, não é? No ponto 3, 6 e menos 2. Quanto que dá essa derivada aqui no ponto 3, 6 e menos 2? Quando x é 3, aqui vai dar 3. Aqui é 9. 36. E aqui é 4. Então, 36. 6 ao quadrado, 36. Aqui vai ser 9 mais 36 mais 4. Raiz quadrada de 49. Tem raiz inteira. Então, a derivada parcial com relação a x no ponto é 3/7. E com relação a y no ponto? O y
é 6. E aqui embaixo é a mesma expressão, então é 7 também. E com relação a z no ponto? O z é menos 2. E o denominador é o mesmo, é 7. Então o gradiente específico é 3 sétimos, 6 sétimos, menos 2 sétimos. Esse é o gradiente no ponto P. Tá? A direção e sentido desse vetor apontam para a taxa máxima. E a taxa máxima, se você fizer a conta, derivada de f na direção e sentido do próprio vetor gradiente no ponto P é o vetor gradiente no ponto P vezes o vetor gradiente no ponto P, que é o próprio que eu vou escolher, dividido pela norma dele. Tá? Posso fazer essa conta? Posso, mas não preciso. Que eu já adiantei para vocês aqui. Que esse resultado é sempre igual ao tamanho do vetor gradiente. Se você quiser ir direto na resposta, também pode. O resultado dessa conta é sempre o tamanho do vetor gradiente. Se você conhece o vetor gradiente, é só calcular a norma dele. É a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado. 9 sobre 49. 36 sobre 49. 4 sobre 49. Ok? Vai dar raiz quadrada de 49 sobre 49. Vai dar 1. Essa é a taxa máxima. Qualquer outro vetor que você escolher, que não seja o vetor gradiente ou o múltiplo dele, você vai encontrar um valor menor do que 1. Essa é a taxa máxima. Tá? E ela ocorre na direção e sentido do vetor gradiente. E ela é o tamanho do vetor gradiente. Foi ou não foi? Foi. Foi? Então, tem situações que é interessante você ter essa percepção. Tá? Depende do contexto, claro. Se essa função aqui tem 3 variáveis, imagine que ela represente, né, um instrumento de previsão do seu objeto de estudo. Isso aqui representa o lucro de uma empresa. Isso aqui representa qualquer outra coisa, em qualquer área. Tá? Estou falando aqui de uma empresa, mas pode ser em qualquer área. Isso aqui é um modelo matemático que me dá uma previsão do valor do que eu quero estudar em termos de x, y, z, em termos de 3 variáveis. Poderia ser em termos de 50 variáveis. Então eu tenho um instrumento de previsão de valores do meu objeto de estudo, que é a minha variável resposta. Estando nessa posição, qual caminho escolher para eu ter a taxa de variação máxima, para eu crescer mais rapidamente? Claro, se você puder controlar as variáveis, se você puder ir nessa direção aqui, você vai crescer mais rapidamente. E essa taxa de crescimento é 1 unidade. Para cada 1 unidade que você for nessa direção em sentido, você vai ter 1 unidade de incremento na função. Tá bom? E essa é a máxima. Qualquer outra direção que você for, diferente dessa, não vai crescer a mesma taxa, nem maior. Vai ser sempre um valor menor. Tá bom? Pergunta, gente. Até aí, como é que tá? Falem comigo. Até então, tô entendendo. Show de bola. Então, aí com isso a gente fecha essa parte de derivadas direcionais, tá? O que vai além disso é outro tópico que o nome parece, né? Mas é outro conteúdo, que é a questão de máximos e mínimos de funções.
Tá? Então, na seção seguinte aqui, deixa eu aqui no Stuart, lá na 14.7, tem exercícios para você calcular o máximo e mínimo de uma função. Agora há pouco a gente fez um exercício que era para calcular a taxa máxima. Então, taxa de variação máxima é derivada. Derivada máxima, entendeu? Agora, o outro tópico é máximo e mínimo da função. Deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente fazer. Pelo menos iniciar, né? Vou pegar aqui. Então, eu estou indo aqui, ó. Eu fui para outra lista de exercício, lá da 14.7, que dada uma função com duas variáveis, o gráfico dela pode ser uma superfície, tá? Que eu não sei qual é, mas essa superfície que é o gráfico dessa função, pode ter um ponto de máximo local, tá? Pode ter um ponto de mínimo local, ou pode ter um ponto de cela. Pode acontecer essas três situações, né? Como se fosse assim, ó. Então, como identificar isso? Posso fazer o gráfico, ou jogar o gráfico lá no GeoGebra 3D e procurar lá investigar se naquela superfície tem algum morrinho, se tem algum vale, ou se tem alguma cela. Né? Cela mesmo, como se fosse a cela que se coloca no cavalo. Então é isso que está se perguntando aqui, determinar os pontos de máximos e mínimos e os pontos de cela da função. Pode ser graficamente ou pode se fazer uma conta. Tá bom? Então, aqui está pedindo para fazer também, né, no sistema tridimensional, enfim. Mas vamos fazer a conta. Qual é a conta que se faz para encontrar esses máximos e mínimos? É algo que vocês já fizeram. Né? Não sei se vocês já viram lá a explicação. Tem outro vídeo lá que eu explico com mais calma. Mas são dois momentos importantes. O primeiro momento é, você vai derivar e igualar a zero. Tá bom? Então você vai calcular aqui as duas derivadas que cabem nesse caso, derivada parciais com relação a x e y, e igualar a 0, 0. Então você vai ter um sistema para resolver. Será que existe algum ponto da minha função cujas derivadas, ambas, são nulas? Se você conseguir, né? Se esse sistema tiver solução, você vai determinar os pontos que têm derivadas nulas. Ou, em outras palavras, pontos que têm o vetor gradiente nulo, que são pontos onde as retas tangentes são horizontais, ou planos tangentes horizontais. Então, são esses pontos aqui. São pontos que o plano tangente é horizontal. Então, você determina os pontos críticos. É metade do exercício. Tá? Então, se você quer achar pontos de máximo, mínimo ou ponto de cela, metade do exercício é derivar e igualar a zero e resolver o sistema. Consegui achar vários pontos. Beleza, você vai pegar esses pontos e vai listá-los em uma tabela. Vai ficar bem aqui explicado. Então, os pontos que você encontrar no sistema, você lista aqui na tabela. Daí você vai fazer o teste da derivada segunda. Porque, claro, você vai ter que calcular as derivadas de segunda ordem. Só que uma função com duas variáveis possui 4 derivadas de segunda ordem. Tá? São essas 4 aqui. Ó, que a gente resume todas elas dentro de uma matriz 2×2. Criando uma regrinha assim. Ó, o determinante dessa matriz multiplica a diagonal principal menos multiplica a diagonal secundária. Que, se forem contínuas, são iguais. Então, posso colocar assim, ó, isso aqui ao quadrado. Então, essa expressão aqui é o que a gente chama de expressão de determinante,
ou tem autores que chamam de hesiana. Tá bom? Então, se essa função, você vai calcular as derivadas parciais de segunda ordem e vai multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, você vai ter essa expressão aqui. Para cada ponto que você encontrou no sistema, você calcula o valor da função D, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Se for negativa, quer dizer que é ponto de cela. Se for positiva, você vai calcular a imagem dela na função xx, nessa expressão aqui, que pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, a concavidade é para cima. Então é um ponto mínimo local. Se for negativa, a concavidade para baixo. Então é um ponto máximo local. Tá? Então aqui, metade da questão é resolver esse sistema, a outra metade é calcular essa expressão D e fazer essa tabelinha para estudar o sinal, tanto da função D quanto da função f de xx. E com isso concluir se o ponto é máximo máximo local ou ponto de cela. Tá, gente? Não vai dar tempo para a gente resolver a questão, mas esse é um resumo. Mas eu tenho exercícios lá na sala virtual, onde eu faço, né, passo a passo, com calma, exercícios como esse aqui, como esse número 5 da lista. Tá bom? Quem não viu, né, dá uma olhadinha lá com calma. Qualquer dúvida, pode colocar lá no grupo que eu tiro a dúvida. Combinado? Combinado. Então tá bom. Vou ter que fechar, gente, por causa do horário, tá? Espero ter ajudado aí um pouquinho, tá? Quem não viu, né, dá uma olhadinha lá no vídeo, que está na sala virtual. A ideia é amanhã eu deixo disponível para vocês a última atividade, tá bom? De acordo lá, seguindo o nosso planejamento inicial. Então fiquem atentos com o prazo direitinho. E essa semana também eu pretendo corrigir as atividades, se Deus quiser. E fechar já a nota, né, para vocês. Tá bom, gente? Obrigado aí pela participação. Desejo uma boa semana de estudos. Qualquer coisa é só mandar mensagem lá no grupo, tá? Boa noite. Valeu, boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. professor. Boa noite a todos. Valeu. Até semana que vem. Obrigada. Valeu, boa noite. Até semana que vem. Valeu, professor. Valeu, boa noite. Boa noite.